Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar o 9º encontro, então, da disciplina de algoritmo e laboratório de programação 1. Então, até o momento no curso a gente viu, né, terminou o primeiro módulo, onde a gente viu constantes, variáveis e operadores, né, viu como a gente cria os primeiros programinhas em C, viu como usar operadores aritméticos, relacionais e operadores lógicos. Aí a gente também finalizou o segundo módulo, onde a gente estudou estruturas que desviam o fluxo de execução do código, seja, né, para repetir um trecho de código, usando uma das 3 estruturas de laço de repetição, o laço for, o laço while e o laço do while. 3 formas especializadas de fazer laço e equivalentes, tá? Se você aprender bem a usar uma dessas 3 formas, você pode usar ela aonde usaria uma outra forma. Ou seja, o desvio por tomada de decisão, utilizando o if-else, né, onde a gente testa uma proposição lógica e avalia, né, essa proposição lógica e executa um trecho de código se o resultado for verdadeiro e outro trecho de código se o resultado for falso. Agora a gente iniciou o terceiro e o último módulo de conteúdo da disciplina, onde a gente está vendo sobre funções. Então, na aula passada, a gente viu um pouco sobre funções, viu alguns exemplos de como que a gente cria, nomeia e usa funções. A gente já vinha usando funções desde as primeiras aulas, né? A própria chamada a função printf é um exemplo de uso de uma função. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo algumas coisas sobre funções e na semana que vem a gente vai olhar para o último conteúdo, que é o conteúdo de arrays, né, que é o conteúdo de matrizes unidimensionais e bidimensionais. No final do primeiro módulo, a gente fez a primeira lista de exercícios, a gente fez elas juntas, resolveu as questões, né, em um encontro síncrono, como esse. Vamos fazer o mesmo. Então, não na próxima semana, mas na outra. Então, na próxima semana, dia 31 e dia 3, a gente vai olhar para o último conteúdo, que é o conteúdo de matrizes. Então, dia 6, aliás, dia 7 e dia 10, a gente começa a resolução da segunda lista de exercício, da mesma forma que fez para a primeira lista. E depois de resolver a segunda lista, aí a gente marca a resolução da terceira lista de exercício. Tá? Então, dando sequência ao conteúdo da aula passada, que são funções, bom, inicialmente, né, o que são funções? Tá? São trechos, são blocos de código que eu separo, tá? E esse bloco ele executa uma operação micro, ou às vezes até uma operação macro. E eu posso utilizar essa mesma operação, chamando essa função mais de uma vez. Eu posso usar, né, esse trecho de código várias vezes, bastando que para isso eu chame essa função várias vezes, se assim for necessário. Então, por exemplo, nesse código aqui no programa 17,
A gente tem a gente criou aqui duas funções. Essa função chamada de função e a função main. Né? Como as funções, como eu comentei na aula passada, elas vieram da matemática, então toda função tem que retornar algo, ela vale algo, ela assume um valor. E a gente tem que dizer o que essa função, que tipo de dado vai ser esse valor que a função vai assumir. Então, por isso que sempre quando a gente declara uma função, a gente precisa informar o tipo do valor de retorno. Quando a função ela não vai retornar um valor, aí a gente coloca a palavra reservada void. O void é como se fosse conjunto vazio. Então a gente vai indicar que o retorno dessa função é algo vazio, ou seja, não há, né, valor de retorno. Um exemplo de função que é declarada como retorno void é a função printf, que a gente já usou várias vezes. A função printf, a gente usa ela apenas para imprimir na tela. A gente não usa o valor de retorno. Na verdade, ela tem um valor de retorno inteiro, mas a gente não usa. Né? Ela poderia ser declarada como void. Então, um exemplo de uso de funções void é como a gente usa a função printf. Né? Por mais que ela possa assumir um valor, esse valor não é utilizado, né, no código, para execução do código. Tá? Nesse caso, as funções, como eu havia comentado na aula passada, as funções elas possuem seu próprio espaço de memória. Ou seja, eu posso declarar variáveis dentro dessa função e essas variáveis elas terão validade e poderão ser acessadas somente dentro dessa função. Por exemplo, quando a gente cria uma variável dentro da função main, por exemplo, int k igual a 0, a porção de memória, né, a posição de memória RAM aonde a variável k está armazenada, esse endereço ele só é válido, ele só pode ser visto, né, só pode haver acessos a essa posição de memória aqui, nesse bloco, entre esse colchete de abertura e de fechamento. Essa chave de abertura e de fechamento, aliás. Porque essa variável ela tem esse grau de visibilidade. É o que se chama de visibilidade de bloco. Sempre que a gente delimita um código entre uma chave de abertura e uma chave de fechamento, esse trecho de código é chamado de bloco. Tá? Então, quer dizer, uma função, como há uma abertura e um fechamento de chave, eu posso dizer que essa função é um bloco de código. E todas as variáveis que são declaradas dentro desse bloco, elas possuem visibilidade de bloco. Ou seja, elas só podem ser vistas, né, acessadas, tanto para escrita quanto para leitura, dentro do bloco ao qual essa variável pertence. Então, toda vez que a gente cria uma variável dentro de uma função, essa variável só pode ser acessada dentro dessa função. Mas pode ser que eu queira fazer um processamento em que eu compartilhe espaços de memória entre as funções. Então, tem um conceito que é muito conhecido, principalmente em orientação a objetos, que é o de variável local e variável global. Quando a gente cria uma variável dentro de um bloco, essa variável é chamada de variável local. Quando a gente cria uma variável fora de bloco, ou seja, por exemplo, aqui, na linha 6 e na linha 7, essa linha 6 e a linha 7, elas, ambas estão fora de qualquer bloco que eu definir nesse código. E elas estão antes da definição de qualquer função. Então, essas variáveis, elas são chamadas de variáveis globais ou variáveis externas.
O que isso significa? Significa que eu consigo acessar a referência, eu consigo acessar o endereço, eu consigo acessar a posição na memória RAM aonde essa variável está armazenada, de qualquer lugar do código, de qualquer bloco do código, bastando referenciar o nome da variável, já que a variável tem status de variável global ou variável externa. Então, esse código aqui, ele vai mostrar como a gente pode acessar e que o acesso é válido. Ó. A gente criou duas variáveis globais, a variável i e a variável j. Na função main, a primeira coisa que a gente faz é printar o conteúdo dessas duas variáveis, para saber que valor tem lá. Aí a gente chama a função função. Essa função ela não tem argumento nenhum e ela não retorna nada. Mas ela executa um processamento. E esse processamento é justamente alterar os valores das variáveis lá na memória RAM. E aí o que a gente faz em seguida é imprimir novamente os valores para a gente saber se a alteração deu certo. Então a gente imprime antes de alterar e depois de alterar. Tá? Então vamos lá, ó, compilou e executou. Olha só. O primeiro printf printou 0 e 234, que são os valores iniciais ao qual as variáveis foram declaradas. Foi atribuído a essas variáveis logo após a sua declaração. Ah, mas o 0 não foi atribuído. Tudo bem. Por padrão, o compilador inicializa as variáveis globais com o valor 0. E aí vem uma pequena observação. Evitem ao máximo fazer isso. Eu não mostrei até agora nenhum código com variável de escopo global. Estou mostrando agora para ensinar para vocês o que é isso. Mas é uma má prática de programação utilizar variáveis globais. O interessante é que as funções, as funcionalidades sejam íntegras nelas mesmas. Isso significa que quando eu vou propor a criação de uma função, dentro dela tem que ter tudo que ela precisa para funcionar. Se ela tem dependência de uma informação externa a ela mesma, a gente passa isso por parâmetro. Usar variável global para fazer comunicação entre funções é uma deselegância de programação. Tá? Então, assim, evitem ao máximo. Ah, professor, mas me dá uma razão para isso. Uma razão muito simples é que geralmente os códigos-fontes desenvolvidos com variáveis globais possuem um nível de complexidade para que o programador consiga adequá-lo para executar em mais de um núcleo de processamento, que às vezes torna até esse processo impossível, tendo que ser recodificado todas as estratégias para que daí o código possa ser paralelizado. Antigamente isso não era um problema, porque os computadores possuíam apenas um núcleo de execução, um processador mononúcleo. Isso implica que o processador só conseguia executar uma instrução por vez. Então, o código ele era realmente executado de uma forma top-down, linha após linha, sendo que cada linha do código era enviada para a unidade de execução. Porém, esse contexto de hardware mudou. E hoje em dia é bem comum a gente, né, ouvir falar que o nosso processador, o processador do nosso computador, possui mais de um núcleo de processamento. 8 núcleos, 6 núcleos, 12 núcleos. E o que isso implica na prática da programação? Implica que agora a gente tem mais de uma unidade de execução que pode executar instruções em paralelo. E na hora de programar,
para uma unidade de execução dessas, a gente não imagina que o código é puramente top-down. Se a gente quer executar um código-fonte em um processador com 12 núcleos, e a gente quer tirar proveito total dessa capacidade de processamento, a gente tem que criar um código que execute, né, 12 coisas ao mesmo tempo, que ocupe as 12 unidades de execução. Se eu escrevo um código que é puramente top-down, como esse do programa 17, esse código ele só executa em uma unidade de execução. Eu só tenho instruções sequenciais para uma unidade de execução. Os computadores mais modernos possuem até 12 núcleos, então são códigos diferentes que precisam ser preparados para funcionar como se eles estivessem executando simultaneamente em 12 lugares ao mesmo tempo, de forma a não gerar reprocessamento entre uma execução e outra, né, em uma unidade e outra. Então, é um paradigma de programação diferente. E o uso de variáveis globais, em geral, impede esse tipo de programação, ou de que um código sequencial seja preparado para rodar em computadores mais modernos com mais de um núcleo de execução. Esse tipo de conhecimento vocês adquirem numa disciplina eletiva que a gente tem no curso, que se chama Processamento de Alto Desempenho. Nessa disciplina, são ensinados algoritmos e comandos para que você transforme um código-fonte que a priori é sequencial em um código-fonte que executa em processadores com múltiplos núcleos de execução, ou computadores multicore, né? Esses processadores que a gente tem hoje. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Então, notem que essas variáveis, por serem globais, elas podem ser acessadas tanto para leitura quanto para escrita por qualquer função definida nesse código. O próximo programa ele mostra uma palavra reservada da linguagem, né, que é a palavra reservada static, de estático. Esse modificador a gente coloca quando a gente declara uma variável. Ele é muito usado em linguagens orientadas a objetos, num contexto de orientação a objetos, e pode ser aplicado a parâmetros e a objetos estáticos. Um objeto estático é um objeto que não muda ao longo da execução. Algo que é estático, né, que está parado, que não se altera, né, não muda de forma. Então, uma variável estática é uma variável cuja posição de memória ela é única. O endereço dessa variável não é alterada ao longo da execução. Mas como assim? Veja bem, toda vez que a gente chama uma função e tem uma variável sendo declarada dentro do bloco, é reservada uma posição de memória para armazenar essa variável. Se eu chamo essa função duas vezes, são reservadas duas porções de memória para armazenar a variável da primeira chamada e a variável da segunda chamada. São coisas diferentes.
Porém, eu posso obrigar o compilador a gerar sempre o mesmo endereço de memória para todas as criações dessa variável entre todas as chamadas da função. Então, quando eu quero fazer isso, né, quando eu quero que todas as variáveis, que uma variável em específico ocupe a mesma posição de memória, independente da chamada da função, a gente usa o modificador static. E aí transforma essa variável numa variável estática, ou seja, o seu endereço de memória é imutável. E o que isso implica? Isso implica que eu posso salvar esse valor e usar entre as chamadas da função. Por exemplo, o que essa função soma faz? Ela soma 1 em k. Então, toda vez que eu chamar a função, a gente vai somar 1 em k e vai printar o valor de k. Vamos testar com a variável estática para ver o que acontece. Olha só, compilou e executou. A variável, assumiu o valor 1, 2 e 3. Por quê? Na primeira chamada, k, né, tinha 0, foi inicializada com 0, e foi somado 1, então 0 mais 1, 1, retornou 1, imprimiu 1. Na próxima chamada, quando criou k, ela continuou com o mesmo endereço de memória. Ou seja, lá estava armazenado o valor 1. Quando a gente deu a instrução k++, 1 mais 1, 2, retornou 2. O mesmo vale para a terceira chamada. Então, em k tinha já armazenado o valor 2, k++, 3, retornou 3. Tá? Se a gente tira o modificador estático, ele vai inicializar com lixo de memória. Por quê? Porque se a variável não tem um modificador que seja externo ou estático, ela não vai inicializar com 0, ela vai inicializar com lixo de memória. Então, 1. Bom, um outro modificador muito importante, esse é pouco usado, sabe? Mas ele possui uma importância muito grande. É o modificador register. Esse modificador ele é fácil de entender como ele funciona. Para quem já fez a disciplina de arquitetura e organização de computadores, ou até mesmo a disciplina de introdução à computação, em um determinado momento, deve ter visto sobre hierarquia de memória. Ao longo dos anos foram desenvolvidas várias tecnologias de memória RAM, Random Access Memory, né? Memória de acesso randômico ou de acesso aleatório.
E cada tipo de memória possuía uma razão, tamanho, custo. Por exemplo, o HD é uma das memórias mais baratas. Se você pegar o valor de um HD de 2 TB, né, e dividir pela capacidade, saber o valor mega, né? Quantos reais vale 1 mega ou 1 giga? Aí faz isso para memória RAM. Pega lá um pente de memória RAM, o valor dele, e divide pelo, né? Custa tantos reais por mega. Vocês vão ver que o pente de memória RAM é bem mais caro que o HD, o valor do mega. E existem memórias mais caras ainda, que são mais rápidas, inclusive que a memória RAM. E os pesquisadores descobriram que você não precisa ter a memória mais cara, mais rápida, em abundância. Se você organizar as memórias disponíveis em uma hierarquia, tendo porções pequenas de memória bem cara e porções grandes de memória barata, o preço fica legal e acaba que em velocidade, em desempenho, é como se fosse, né, toda a memória composta por memória rápida. E isso vem inclusive de uma análise estatística, né, que diz o seguinte, que geralmente há persistência no uso de dados. Ou seja, a gente costuma usar várias vezes um mesmo dado para processar. Então, existe uma hierarquia de memória, onde a memória mais rápida é o registrador do processador e também é a mais cara. O tamanho é de alguns K. E aí tem a memória cache, às vezes em 3 níveis, L1, L2, L3, memória RAM e disco rígido. Bom, dependendo da estratégia computacional que a gente elaborar, a gente pode observar que alguns valores numéricos são utilizados ao longo de todo o processamento, o algoritmo. E se a gente forçar o compilador a informar o processador para que essa variável que necessita de acesso o tempo todo tenha persistência no registrador, a gente consegue um melhor desempenho de execução. Pessoal, isso que eu estou falando aqui é algo que dá assim, um ganho de desempenho, mas é algo que já é considerado baixo nível, né? Por quê? Porque você perceber a persistência de uma variável na memória e ter que entender a hierarquia de memória, hoje em dia isso é considerado baixo nível. Linguagens de mais alto nível como Python, etc., você fica completamente distante do gerenciamento de memória. Então, não há esse tipo de mecanismo, tá? Então, olha só, para testar, a gente vai usar a biblioteca Time para medir tempo de execução. E aí a gente criou duas variáveis I e J do tipo inteiro e criou MN também do tipo inteiro, porém register. Então, nessa execução, I e J estarão na memória RAM ou na memória cache. Eventualmente, elas estarão no registrador, quando a gente for incrementar elas. Mas quem vai definir isso são os algoritmos do sistema de busca de instrução de dados para ser executado do próprio processador. Agora, a variável n e a variável m, elas foram declaradas como sendo do tipo register. Isso significa que, independente do algoritmo de busca do processador, a gente vai forçar com que elas fiquem no registrador.
em um dos registradores, para manter persistência lá. Então a gente vai executar dois laços, ó. Vai medir o tempo de execução de um laço dentro de outro usando o IJ, que não são registradores, e vai medir o tempo de execução, né, usando MN, que são variáveis do tipo registrador. E aí vai imprimir esse tempo. Vamos ver se esses tempos dão diferentes. Então vamos lá, ó, compilou, executou, está executando, são muitas iterações, ó, demorou um pouquinho. E aí, olha só, pessoal. Olha só, linguagens novas não permitem isso. Tá? Isso aqui é algo que só em C e C++ você consegue fazer. Olha a diferença no tempo de execução. De 3.300 milissegundos, caiu para 600 milissegundos. Tá? É da ordem de 5, né? Se fossem da ordem de 10, ia dar 6.000. Então, 5 vezes mais rápido. Ou 5 vezes mais lento. Simplesmente por eu colocar um modificador de persistência para manter o dado mais na cache. E aí, pessoal, computação de alto desempenho tem uma área que se chama gargalo de memória. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar esse termo, vai explicar por que dá diferença de tempos. Mas o mais incrível de tudo isso é que esse tipo de controle de eficiência de execução só é possível em C e C++. E é por isso que C e C++ até hoje é considerada a linguagem científica. Ah, mas tem Python, ah, mas usaram Java. Não adianta. Quando você quer fazer cálculo e o volume de cálculo é grande, e eu digo grande, é quando às vezes fica uma semana, um mês executando. Imagina um código que leva um mês para executar. Na versão otimizada. Na versão não otimizada, ele levaria 6 vezes mais. 5 vezes mais de um mês, pularia para 5 meses. É impraticável você deixar isso executando. No meu mestrado, eu fiz um código e o cálculo mais longo foi um cálculo que levou 30 dias para executar, em um servidor que tinha 12 núcleos de execução. Eu tenho, inclusive, um print dos 12 núcleos ocupados fazendo cálculos que eu consegui paralelizar o código para executar nas 12 frentes. E ainda assim levou um mês. Quer dizer, se eu tivesse usando um único processador, ia levar um ano para calcular? Ia levar um ano. Então, esse tipo de controle a gente não consegue fazer em linguagens de alto nível. E é por isso que linguagens antigas como C estão aí até hoje. Quando você precisa de desempenho e eficiência computacional, elas são imbatíveis. Não adianta. Pode falar que Python é fácil, que está todo mundo usando, né, que é a bola da vez, mas não adianta. O tempo de execução, né, é muito diferente. A título de curiosidade, no mestrado eu fiz um teste de desempenho computacional entre Java e C++. Foi da ordem de 10. Um mesmo procedimento que em C levava 1 segundo, em Java levava 10 segundos. Então imagina, da ordem de 10, só por estar usando outra linguagem. Isso quer dizer que um programa que eu fiz em Java executaria 10 vezes mais rápido em C? Provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. A linguagem Java, por ter máquina virtual e, enfim, suas peculiaridades, ela é bem ineficiente. Tá? Mas vamos lá, pessoal, prosseguindo aqui. Algumas coisas novas nesse código. Isso aqui, pessoal, que eu mostrei para vocês, é algo bem interessante, bem relevante. Tá? Fiquem atentos para esse tipo de coisa. Que isso vai ser um diferencial bem interessante na formação de vocês. Coisas novas aqui. A chamada função clock.
A função clock vem da biblioteca time.h e ela retorna o tempo, um tempo em milissegundos. Se eu tenho um tempo e depois faço a diferença entre um outro tempo futuro, né, dele por um tempo futuro, eu vou ter a quantidade de tempo que esse evento levou para ocorrer. Se eu meço o tempo no início do evento, o tempo no final do evento e subtraio um pelo outro, eu tenho o tempo que decorreu, né, o evento. Então é isso que a gente está fazendo. A gente chama clock no início do evento que a gente quer mensurar o tempo de execução e chama a clock novamente e armazena isso numa variável. Chama a clock novamente, subtrai o conteúdo da variável, que é o tempo inicial, e armazena na variável novamente. E esse valor armazenado vai ser o tempo do evento, que é o que a gente imprimiu aqui, em milissegundos. Então, notem, pessoal, a diferença de tempo de execução, né? Da ordem de 5 vezes. Isso é bastante. Isso é muito, pessoal. É bastante mesmo. Imagina que você quer renderizar um vídeo, né? E aí, para renderizar o vídeo, leva 1 hora ou 5 horas. Né? É uma diferença significativa a ordem de 5. É bastante. E isso implica também no custo computacional como um todo. Não só o custo de hardware. Né? Diretamente, a gente pensa, né, que se leva mais tempo para executar, a gente precisa de um hardware mais poderoso. Né? Mas aí está embutido, imagina a aplicação de servidores que processam uma requisição, né? Existem milhares de requisições, né? Bilhões de requisições em um único dia. Você gerar código altamente eficiente é interessante, porque ao multiplicar pela demanda, né, de processamento de vários usuários, né, o recurso de hardware para rodar o sistema, né, vai ser mais barato, o gasto de energia elétrica vai ser menor, tá? Então, gerar softwares mais eficientes é interessante. Alguma dúvida, pessoal? Nesse próximo código, a gente vai calcular a área da superfície de uma esfera. Se eu não me engano, é isso mesmo. Que é calculado por 4π vezes raio ao quadrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Área da superfície de uma esfera. É 4πr ao quadrado. Agora, para isso, a gente criou uma função que para um determinado valor de R, ele vai retornar um valor de área. Né, que vai retornar 4.0 vezes π vezes raio ao quadrado. Então, independente do valor que a gente passar para R, a função vai retornar para a gente, né, o valor da área da superfície da esfera que corresponde ao raio que a gente passou para a função. O interessante aqui é que o π está definido dessa forma. E essa é uma forma bastante prática que a linguagem C nos oferece para declarar constantes, usando a diretiva define. Essa diretiva define, ela começa com a cerquilha, né, com o jogo da velha, ou o sustenido, enfim.
Eu conheço por cerquilha. E a cerquilha, ela indica que o que vem a seguir não é uma instrução da linguagem C, é uma diretiva para o pré-processador do compilador. E o pré-processador do compilador, que é um analisador textual, ele vai olhar para isso aqui e ele vai fazer a seguinte interpretação. Define significa que a pessoa definiu um acrônimo e algo que vai substituir esse acrônimo, ou seja, todas as vezes que houver a ocorrência do texto pi, na compilação esse texto precisa ser substituído por esse número, por essa constante numérica. Então, assim que o pré-processador analisar esse código, ele vai fazer as substituições. Aqui ele vai substituir pi por 3.14. E aí vai compilar. É isso que acontece na prática. A diretiva define, ela é uma diretiva para o pré-processador. Então, antes da compilação iniciar, o pré-processador do compilador vai executar, tá? Vai fazer a troca, né, do acrônimo pelo que foi definido em todo o código, em todas as ocorrências. Então, vamos lá, ó. Vamos testar? Compilou e executou. Digite um raio para a esfera. Vamos fazer uma esfera de raio unitário. Então, a área da superfície dessa esfera de raio unitário é 12,56. Tá? Então, nesse código aqui, pessoal, o exemplo é justamente esse. Mostrar o uso da diretiva define para declarar constantes usando o pré-processador do compilador. Isso aqui é melhor do que criar uma variável com const, porque usa menos memória, tá? Usa menos memória. A diretiva define permite também que a gente declare algumas funções constantes, que são chamadas de macro. É um recurso bastante poderoso da linguagem C, porém pouquíssimos programadores conhecem, pouquíssimos. Eu até hoje só vi um código com macro. Até hoje só vi um código com macro. A título de curiosidade, o código-fonte do jogo Doom, da primeira versão para o MS-DOS, está disponível no GitHub. Eu já baixei, até estava olhando ele, e nele usa macro. Tá? Mas é um recurso pouco utilizado, pouquíssimo utilizado. O que é uma macro? É uma função que a gente define e o pré-processador vai substituir texto. Então, por exemplo, aqui foi definido uma macro para printar, ó, chamada de PRN, que vai printar o número N. Toda vez que o pré-processador encontrar essa chamada PRN, ele vai substituir por isso aqui, ó, pela chamada de um printf, que já está pronto para printar um double. Ele já está configurado para printar esse double. Então é isso que uma macro é. É uma função simples de uma única linha e em que o texto dessa função vai ser substituído lá onde a gente chamou. E em C++, em orientação a objetos, tem um conceito que chama função de uma linha, função inline. Então, ao invés de declarar macro, declara-se funções inline, né? O escopo é mais ou menos o mesmo. Então, olhem só esse código. Na linha 15 e na linha 16, ele está chamando a macro PRN
para printar N1 e printar N2, que são valores double. Então, o pré-processador vai substituir isso aqui por isso aqui. E aqui onde está N, ó, ele vai colocar N1. Vamos ver, ó. Compilou, executou, e aí está aqui, ó. Ele printou os dois valores. Alguma dúvida, pessoal? Está indo muito rápido? Esse exemplo aqui, ó, o código 31 e o código 32, cada um deles, aliás, o código 32 e o código 33 são códigos equivalentes. Só que o código 33 usa função, essa função menor. Já o código 32 usa macro. O que esse código faz? Imprime o menor entre dois números, usando o operador ternário, ó. Então, notem a diferença entre uma macro e uma função. Ó, o return aqui, o operador ternário. Int x, int y, ó. X menor que y, x, y. E aqui, ó, menor x, y. X menor que y, x ou y. Então, ambas as formas são equivalentes. Qual que é mais eficiente? Depende. Usando macro, usa menos memória, porque não tem a carga e usa menos processamento, porque a gente não tem toda a carga de criação de memória e de chamada de função durante a execução, porque a macro é um texto que vai ser substituído. Então não tem sobrecarga, não tem carga de chamada de função na hora de executar. A priori, usar macro é mais eficiente do ponto de vista de uso de memória e de tempo de execução que usar funções. Porém, lembrando que a macro é só quando a gente consegue fazer funções de uma única linha. Então vamos lá, ó. Vamos executar o programa 32. E aí ele salva aqui, ó. Por que em N1 tem 3? Ó. N1, 2. Então, por quê? Ó, N1 é 1, N1 mais 2, N2, 2, N2 mais 3.
e o n igual a 1. Ah, é porque ele é pós-fixado, ele soma depois. Tá? Esse operador aqui, ó, tem a diferença de ser mais 1 e 1 mais. Vamos tirar aqui, que senão fica fácil confundir. Vamos tirar esse operador. Aí, ó. Então, 1, 2 e o menor deles é o 1. E aqui também. Ó. N1, N2, 2 e o menor deles é 1. Tá? Então, esse é um exemplo de uma função ou de uma macro que retorna o menor entre dois números. E assim, pessoal, a gente encerra o conteúdo sobre funções. Tá? A gente poderia já começar a adiantar o conteúdo de matrizes, mas acho que fica um pouco pesado. Vamos deixar para ver esse conteúdo de matrizes, então, semana que vem. E antes de encerrar a aula, eu gostaria de perguntar se vocês estão conseguindo fazer os exercícios da primeira lista e os exercícios da segunda lista, né? A gente fez um encontro onde eu expliquei os exercícios da segunda lista e queria ver se vocês estão conseguindo resolver, se estão com dificuldade em algum exercício. A segunda lista, por enquanto, tá de boa, professor. Tá conseguindo resolver tranquilo os problemas. Beleza. Já conseguiram dar uma olhada na terceira lista? Ainda não. Não. Tá, mas vocês já conseguem começar a resolver a terceira lista também. Tá? Então, pessoal, se vocês não têm mais dúvida, era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje. E até semana que vem, né, na próxima terça-feira, no nosso 10º encontro. Então, boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite.